O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, querida irmã, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Para nós é uma alegria muito grande ter você conosco essa noite. Nós que agradecemos. Então, minha querida, nós vamos apresentar então aos nossos companheiros, nossos irmãos que vão também assistir o estudo e apresentamos a nossa querida irmã Cíndia, que ela é de Três Rios, estudante da doutrina espírita, do Centro Espírita Caridade e União, não é, Cíndia? Isso. Então, para nós, e já falou para nós outras vezes, e a gente fica muito feliz e agradecidos, porque hoje ela traz um tema também, parece ser um convite para o nosso crescimento espiritual, meus irmãos, e nós vamos acompanhar e refletir no estudo que ela preparou. Mas então, sejam todos bem-vindos e vamos unidos fazer a nossa prece inicial. Juntos, com nosso pensamento elevado, agradecemos a Deus, o nosso Pai de amor e bondade, por essa oportunidade de aprender, refletir sobre alguns ensinamentos da doutrina espírita que levam ao nosso crescimento espiritual e moral. Pedimos, Senhor, que os bons espíritos, que a nossa mentora Zilda Gama inspire a nossa querida irmã Cíndia, para que ela possa trazer o seu trabalho, o seu estudo, e nós estejamos de mente e coração abertos para compreender e colocar em prática tudo que for ensinado. E agradecemos mais uma vez a Deus e pedimos, Senhor, a sua bênção para todos nós, para os necessitados, os doentes e todos nós que agora estamos aqui para mais um estudo, para mais uma aprendizagem. Em seu nome, então, nós iniciamos o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, minha querida irmã, a palavra é sua. Muito obrigada. A gente vai conversar um pouco, pensar um pouco juntos aí sobre esse tema, né? Sirvamos ao bem. Há um tempo atrás, quando a gente tinha alguma dúvida, né, de algum sentido de alguma palavra ou significado, a gente recorria a um dicionário, buscava lá o que significava isso, o que queria entender,
que queria dizer aquele termo. Aí passou um tempo, a gente começou a perguntar tudo para o Google, né? Quando a gente tem alguma dúvida, as pessoas nem vão tanto mais ao dicionário, vai lá no Google e pergunta: o que significa isso? O que significa aquilo? Onde eu encontro isso? E agora, mais recente ainda, essas gerações dos mais adolescentes, mais jovens ainda, tudo eles perguntam para o ChatGPT, né? Entra lá no ChatGPT e faz a pergunta e busca o que que significa isso. E eu fui fazer isso também. Quando eu fui montar esse estudo, eu pensei, o que será que ChatGPT traz para a gente? O que essa tecnologia nova, essa ferramenta vem mostrando para a gente do que significa isso, né? Esse termo que está aí nesse texto de hoje, do sirvamos ao bem. E perguntei. Ele me responde que significa, o que significa isso, servir ao bem, né? Dedicar as nossas ações, palavras e intenções para promover o que é bom, justo e construtivo para nós mesmos e para as outras pessoas e para o mundo. Então, olha que o chat também, até o próprio GPT lá já tem esse olhar de que servir ao bem não pode ser só para mim. Eu tenho que servir aí para mim, para as outras pessoas e para o mundo. Para ser bom, para funcionar, para ser o verdadeiro bem, tem que ser maior. Quando eu olho só para mim, para o meu umbigo, já está errado. Então, ele já abre esse olhar para a gente. E ele amplia também esse olhar para a gente. Quando eu vou falar de servir aí, ele fala que a gente tem que dedicar as nossas ações, palavras e intenções. Então, não adianta eu pensar que eu estou servindo ao bem se eu estou só fazendo aquilo ali, a prática, só na atitude, só no comportamento. Ou se estou só na palavra, não estou no comportamento. Ou se estou só em pensamento, fiquei com vontade de fazer, desejo tanto bem para o outro, mas não faço nada. Própria internet, a inteligência artificial já vem lembrando a gente e construindo isso na base do que a gente tem enquanto ser humano, né, os nossos conceitos, conteúdos aí, que a doutrina espírita traz para a gente, que o cristianismo traz para a gente. Servir ao bem, então, aí tem que estar envolvido em pensamento, palavra e atitude. E tem que estar envolvido eu, o outro e o mundo. Para eu servir ao bem ser algo completo, tem que ser algo desse tamanho todo aí, né? Ainda continuei conversando com a internet, aí, com a inteligência artificial, e ela veio lembrar para a gente que o sirvamos, esse termo usado aí na abertura do trabalho, é um convite. Na verdade, olha que interessante, não é uma ordem, está convidando. É um convite para o coletivo, é um convite não só para mim, é um convite para todos nós. E equivale chamar todo mundo, vamos gente, vamos servir, vamos fazer algo de bom, vamos construir, vamos estar juntos. E quando a gente fala ao bem, se refere ao bem no sentido ético, moral. Nem sempre é o que é prazeroso, né? Às vezes o bem, que a gente está falando aí com relação a todos, não é o que é prazeroso. Às vezes até é um pouquinho incômodo, né? A gente perceber isso aí, mas é o bem. E ele vem dizendo ali que quando a gente está falando do bem, a gente está falando de harmonia, de justiça, de amor, de respeito e de cuidado. Então, toda vez que a gente está falando, se referindo ao bem aí, nesse tamanho todo aí, não pode ser só falando sobre uma partezinha, né? Quando completa tudo isso aí, é que é o verdadeiro bem, no sentido, principalmente no sentido cristão, que o nosso irmão aí vem trazer para a gente, Jesus quando encarna, vem trazer para a gente esse olhar, ele traz que o bem não é mais só fazer a minha vontade, não é me satisfazer, não é satisfazer um grupo, não é ter preferências, né? E também não adianta eu pensar na justiça com um olhar só para mim, ou com a justiça só para um grupo, né? Então fazer o bem ficou bem maior aí do que a gente tinha em mente antes do Cristo, né? Mas da onde vem esse termo, né? Da onde eu tirei esse tema? Sirvamos ao bem. Sirvamos ao bem é um texto que tem do Fonte Viva, dessa coleção de livros aí de Chico Xavier, Emmanuel, onde eles estudam, aí Emmanuel busca lá nos evangelhos, vários pedacinhos, né? Vários versículos da Bíblia, dos evangelhos dos apóstolos e até cartas, né, de Paulo também. Ele vem trazendo ali vários pedacinhos e de uma frasezinha pequena ele tira um texto enorme e ele faz para a gente aí um estudo maravilhoso de uma página que dá para a gente entender um monte de coisa. Esse texto, Sirvamos ao Bem, ele tira desse versículo. É do Evangelho de João, o capítulo 1, o versículo 5. Ele fala somente essa frase: a luz resplandece nas trevas.
Emmanuel discorre um texto inteiro só dessa frase. Quando a gente vai estudar os evangelhos, quando a gente vai tentar entender o que foi dito pelo Cristo e ficou registrado aí por seus apóstolos para a gente pode tentar entender de várias formas. A gente pode tentar entender as letras ali como foi dito, e às vezes a gente se perde um pouco, porque já mudou muito a forma de falar de hoje em dia para aquela época. A gente pode ir lá estudar uma época onde foi dito isso. A gente pode tentar entender a sociedade, como funcionava naquela época, por que foi dito isso dessa forma e não de outra forma. Ou a gente pode também tentar entender quem foi que disse isso. Eu, quando peguei esse texto para poder estudar, eu fui com esse olhar. Eu fui tentar entender quem foi que disse isso. Por que ele disse dessa forma, né? Se fosse outra pessoa dizendo, diria de outra forma. Então, eu fui lá tentar entender quem é João. Quem foi o João na história aí do cristianismo? Por que ele falou dessa forma e que luz que é essa que ele está falando? O que ele quis dizer com tudo isso aí, né? Essa frase tão pequena, que às vezes a gente passa despercebida no Evangelho, Emmanuel conseguiu tirar tanto conteúdo. Num estudo, eu peguei, eu acho que vocês não vão conseguir ver. Depois eu passo para vocês. Aqui era uma música que eu queria colocar. A música é do Tim e Vanessa, é uma dupla que toca muita música espírita, tem músicas maravilhosas. E eles têm uma música exatamente falando sobre João. Essa música, o nome dela é Chamas, que vem contando desse filho do trovão, né? Como João muitas das vezes é nomeado por seu jeito impulsivo, intempestivo de ser, às vezes mais reativo ali, e muito jovem, trazendo todo esse vigor, essa força no trabalho aí da construção do cristianismo. Essa música é linda, se tiverem a oportunidade de ver, se conseguir passar depois eu vou passar para vocês no final. Eu fui fazer uma busca falando sobre João, né? Quem é João? Por que dele aí, esse olhar diferente dele, né? João Evangelista foi um dos discípulos aí do Cristo mais jovem. Ele conhece o Cristo ainda entrando na adolescência. E ele passa por muitos momentos junto com o Cristo. Se a gente acompanhar e observar várias coisas que aconteciam naquela época do Cristo, orientando, dando as explicações, dando a sua fala, narrando no público, tá lá os apóstolos, todo mundo junto, os amigos, e de repente em alguns momentos eles estão mais íntimos, entre alguns companheiros, e sempre tá João do lado dele ali, perto, né, com os amigos mais chegados. João participou de uma intimidade do Cristo. João, na verdade, tem um olhar diferenciado, porque ele não é só aquele aluno que está próximo observando, é aquele que vivencia de momentos mais próximos, mais íntimos. Está lá João, Tiago, o irmão dele, vivenciando momentos dentro da casa de Jesus, dentro da casa de Pedro, onde tinha os momentos do culto do evangelho no lar deles ali, daquela fala do Cristo ali, de orientar, de conversar e de escutar mais diretamente o coração, não só escutar aquela fala pública, né? Se a gente for buscar lá no livro de Humberto de Campos, onde ele conta para a gente a Boa Nova, por muitos momentos a gente encontra Jesus ali pertinho de João, essa fala dele mais próxima. E uma coisa que tem diferente também é o evangelho de João em si. Todos os outros 3 evangelhos dos outros apóstolos foram escritos, né, numa época logo assim que Jesus foi crucificado, eles estavam todos passando pelas dificuldades, foram todos escritos ainda observando muito aquele Cristo ainda do milagre, aquele Cristo ainda muito próximo e vivenciando ali o início do evangelho, passando pelos sofrimentos, e tem esse olhar ali do cristão iniciando o processo, e ainda no meio de todas as dificuldades. João não. João foi o único apóstolo aonde ele não foi crucificado, não foi sacrificado, ele morreu já por um motivo natural, pela morte natural, já com quase 100 anos. E esse evangelho dele foi escrito já no final de sua vida. Há alguns estudos, por exemplo, o Haroldo Dutra estuda muito sobre ele, e ele diz em várias pesquisas que João deveria ter 90 e poucos anos quando foi ditando esse evangelho para discípulos seus.
amigos que estavam por ali. Então a gente pensa, né, alguém jovem escrevendo o evangelho de uma forma onde acabou de vivenciar a morte do Cristo, como seria isso? E João, já mais idoso, onde para, reflete, já vivenciou vários outros momentos, já vivenciou várias perdas, também várias construções, vários crescimento, já vivenciou várias conquistas individuais até, mudanças interiores e o amadurecimento. E quando ele olha e fala sobre o Cristo, eu fico imaginando a diferença daquela mãe que educa o filho, ainda muito jovem, e ela vai falando tudo que está correto, que está errado, e da diferença da avó, quando participa da educação do filho. Ela já com aquela experiência de avó, já com aquela vivência, aquele amadurecimento, já não tem toda aquela rigidez. É o João na hora de escrever o evangelho. E quando ele vai narrando o evangelho, ele vai contando do amigo Jesus. Ele conta cheio de emoção, ele conta cheio de energia, cheio de alegria, e lembra de uma vivência, coisa que ele participou. Ele não olha só o Cristo daquele que fez. Ele olha o Cristo daquele que fez onde ele estava perto. Por muitos momentos ele fala dele mesmo como sendo o discípulo amado. E algumas pessoas observam isso de uma forma negativa, como se João achasse que era mais do que o outro. Porém, não. João vem contando do discípulo amado no sentido de nos aproximar do Cristo. Ele se permitiu ser amado, sentiu esse amor, essa vivência, essa orientação, esse carinho diretamente de Jesus. Por isso o evangelho dele tem esse outro olhar, diferente dos outros três, que trazem esse olhar ainda de Mateus, Marcos, Lucas, traz ainda esse ainda muito fervendo ainda daquele momento de dores e de perda, de perseguição dos cristãos. E ainda dessa necessidade do Cristo presente material. João já traz para a gente esse Cristo espiritual, esse Cristo maior, esse Cristo interplanetário, onde ele conta aí de toda essa vivência dele muito grande e muito sentido, não só vivenciado, falado, né? Se a gente for procurar, aonde tem também João, tem ele na obra espírita também. Lá no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, João participa dessa abertura. Está lá, João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, esse grupo enorme de espíritos benfazejos falando para a gente sobre a importância aí desse trabalho do Livro dos Espíritos, desse trabalho da espiritualidade. E ele vem lembrando a gente ali, né? Lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse. Então, mais um momento ali onde tem essa palavra servem, né? Servir para o João também, ele dizendo para a gente aí da importância disso. Os espíritos bons estão sempre conosco, mas eles só vão conseguir se conectar a nós e dar essa assistência de que a gente precisa, de que a gente busca, se a gente estiver servindo a Deus com humildade e desinteresse. Olha o papel do João aí, né? Servindo dessa forma, sem nenhum interesse, pelo amor, pela vivência. João também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 18, onde fala de deixai vir as minhas criancinhas. João tem essa parte onde ele fala que o Cristo falou sobre isso, e aí ele destaca que ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. De quem ele está falando nessa frase, né? Ele está falando exatamente de um amigo, do Cristo, aquele que ele estava do lado. Ele vivenciou isso. Então ele não vê só o Jesus como aquele homem distante, aquele mestre maravilhoso, porém distante. Ele vê ele como um facho que ilumina as trevas. E olha que lindeza da fala dele, né? É poético isso, a claridade matinal que toca a despertar. Ele vivenciou esse despertar junto com o Cristo, né? Ele em nenhum momento se sentiu violentado, agredido pelo Cristo, pela fala dele. Cristo tendo toda essa desenvoltura que ele tinha, toda essa evolução espiritual que ele tem. Em nenhum momento João se sentiu intimidado por ele. Ele se sentiu ali acarinhado por ele, acolhido por ele, despertado por ele. E ele vem falando ali, né, dele iluminar as trevas. Olha que posição linda, que lugar gostoso de estar, né, do lado do Cristo que ilumina as trevas, mas é uma claridade matinal que vem tranquila, que vem se aconchegando, que vem se chegando e nos fazendo despertar, sem nenhuma violência, sem nenhuma dureza, né?
Ainda tem também um texto de João na Revista Espírita de janeiro de 1864, aonde ele fala aos operários. Quem será que seriam esses operários, né? Então ele vem a vós, amigos, a vós que sois os experimentados e os proletários do sofrimento. Eu acho que ele não estava falando de nenhum operário, de nenhum proletário aí que trabalhava em uma fábrica, nada disso, né? Ele vem falando da gente aqui, o operário desse trabalho, dessa nossa construção aí de mundo, né? E que trabalho esse nosso, o que a gente tinha que construir, né? E ele vem lembrando, venho saudar-vos, bravos de dignos operários, em nome da caridade e do amor. Sois o bem-amados de Jesus, do qual fui amigo. Olha o que ele declara para a gente. Se ele era amigo, ele estava na intimidade, ele vivia junto ali, na hora da ceia, na hora do despertar, na hora das preces mais íntimas. Se a gente parar e lembrar, João foi o único dos apóstolos que seguiu Cristo até o último momento. Durante a crucificação, ele estava lá. Ele estava do lado da cruz, junto com Maria. E quando termina o momento, Jesus entrega Maria para ele e ele para Maria. E diz, mãe, eis teu filho, filho, eis tua mãe. E ele cumpre esse papel de cuidar da mãe daquele amigo até o final dos dias. Ele cuida dela. E eu imagino que ele tenha tido essa vivência toda, onde ele também pôde depois escutar de Maria falando sobre Jesus. Da intimidade de Jesus enquanto criança, enquanto adolescente, da vivência dele, dessa mãe falando desse filho com todo esse amor. E ele mostra isso pra gente aqui. Ele foi amigo. E ele se sentiu amado, e ele lembra a gente que a gente também é bem amado de Jesus, como ele foi. Que a gente também consegue, de alguma forma, se permitir chegar perto de Jesus. É o que ele nos convida, né? A estar lá do ladinho de Jesus. Agora a gente vai para o texto, então, de Emmanuel, ver o que Emmanuel conseguiu tirar daquela simples frase, né? Sirvamos ao bem. Não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros ao serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador sem instrumento de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir, por templo vivo do amor. Ainda hoje na construção na terra, para a felicidade humana. Então ele vem lembrando a gente aqui, Jesus, naquele momento que começou o trabalho dele, ele estava sozinho. E ele não tinha as melhores ferramentas. Na verdade, ele vem, aceita essa proposta, aceita esse desafio grandioso de estar junto com a gente aí, assume essa proposta, assume esse desafio e vai buscar as ferramentas. Ele vai buscar a gente, os apóstolos, os discípulos, as pessoas ali, quem ele tinha ao redor, e que não eram ferramentas muito boas, não estavam muito bem amoladas. Ele precisou passar muito tempo da vida aí junto deles, nesse processo, enquanto ele ensinava, também amolando as ferramentas, né? Era o trabalho de construção e de amolar a ferramenta, de mostrar a cada um de nós esse caminho. Como João falou ali, né? Se sentir amigo, se sentir amado e se permitir que essa luz toda entrasse dentro dele, iluminasse por dentro, para sair dele, então, esse amor. Sair de João esse amor. E Emmanuel, nessa frase, nesse texto, ele consegue lembrar a gente quantas vezes a gente olha um serviço a ser feito, uma mudança a ser feita no mundo, e às vezes a gente desanima porque fala, só eu não vai dar, não dou conta. E Jesus mostrou para a gente que é possível que a gente faça o trabalho quando a gente acredita e se põe a trabalhar. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Então vem Jesus,
já no nível máximo de perfeição que a gente pode atingir ali, com toda a superioridade possível, traz para a gente toda a verdade. E nem por isso ele esfregou nada na cara de ninguém, ele fez questão de humilhar ninguém, ferir ninguém, desrespeitar ninguém. Ele entendeu o tempo de cada um. A todo momento ele estava ali pronto, com a verdade, com a solução, com os remédios, com o acolhimento para aquele que estava pronto a buscar a ele. E aquele que não estava ainda, ele entendia e aguardava e respeitava. Em nenhum momento ele se preocupou com o que falavam mal dele, com o que faziam fofoquinha sobre ele, com alguém que reprovava o trabalho dele. Quando participava de algum momento em público e que colocavam ele em prova, colocavam ali, como no momento da mulher adúltera, como no momento do dai a César o que é de César, que perguntam a ele sobre os impostos, ele sabia do que vinha ali por trás da intenção. E nem por isso ele reprovava a pessoa. Ele reprovava, assim, o comportamento. Ele mostrava que aquele comportamento não estava legal, que poderia ser melhor, mas ele seguia ensinando, mas amando e respeitando. Em nenhum momento ele desmereceu alguém por saber menos. Ele entende e sabe que todos nós vamos evoluir, estamos em processo de evolução, né? Ele instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Então, ele veio mostrar para a gente como construir o reino de Deus dentro de nós. Mas ele não ficou como muitas das vezes a gente fica, né? Preso só na palavra. A gente fala, orienta, mostra o caminho, mas a gente ainda não consegue fazer. Ele veio, mostrou, exemplificou, ele viveu a própria palavra. Ele não falou para a gente servir, ele serviu. Ele não falou só para a gente amar, ele amou. E ama, né? Até esse momento todo. Então, Emmanuel vem lembrando isso para a gente da vivência do Cristo e lembra que a gente continue, que a gente não desanime, mesmo que em alguns momentos a gente se sinta só e a gente às vezes olhe no mundo tantas injustiças e se perca. Fala, puxa vida, tem tanta gente falando de coisa boa, mas tanta gente fazendo coisa ruim. E aí a gente fala, Jesus veio aqui, teve nesse momento também essa vivência. E que a gente consiga, de alguma forma, a orientação de Emmanuel tocar a gente para que a gente sirva o bem acima de tudo. E não é servir ao meu bem, não é servir ao bem daquele que está na minha casa espírita, não é servir ao bem da minha família, é servir ao bem. Entretanto, que a gente busque prestar atenção para a gente não se deixar perder, às vezes em discussões, agitações. Quantas vezes a gente se perde tentando provar para o outro que eu sei mais, ou que eu sou mais, ou que a minha religião é mais, ou que a minha forma de conduzir é melhor, e me perco nisso. Acabo violentando o outro, querendo obrigá-lo a pensar como eu. Quantas vezes eu me perco exatamente, a ideia inicial do trabalho era muito boa, só que eu me perdi porque eu comecei a querer obrigar as pessoas a fazerem algo que não era legal, ou eu comecei a querer provar que os outros estavam errados, né? Então, quantas vezes a gente se perde, deixa o mal expandir, deixa o mal crescer, porque a gente não soube conduzir aí a nossa vivência. Emmanuel lembra a gente aí, né? Foge a sombra ao fulgor da luz. Quando a luz começa a surgir, a sombra já começa a desaparecer. É a luz começar a aparecer. A gente vê, às vezes, a madrugada maior, quando o sol começa a despontar, a primeira risquinha dele lá no horizonte, já começa a clarear de uma forma todo o céu. Não tem mais a sombra empurrando a claridade para sumir. Não, a claridade chegou e ela vai dissipando toda a treva. Assim também é no conhecimento, assim também é no amor. O amor chegando em nós, deixando ele interagir com a gente, entrando verdadeiramente no nosso coração, ele vai sair nos nossos atos. Não tem mais como a gente agir de uma forma egoísta a partir do momento que a gente está amando. Não tem mais como a gente agir de uma forma orgulhosa a partir do momento que a gente desenvolver em nós o verdadeiro amor. A gente ainda é egoísta, orgulhoso, vaidoso, porque o amor ainda não está presente, vivenciando realmente em nós.
Emmanuel conclui esse texto com essa frase, que vem um lembrete para a gente muito importante. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros da treva, no seio da noite, não consegue apagar alguns milímetros de chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Emmanuel vem lembrando a gente, então, algo muito importante. Imagina a gente caminhando, né, numa estrada. Hoje em dia é mais difícil a gente fazer isso, porque hoje em dia, as estradas que a gente anda, está tudo iluminada, e tem aí os celulares com lanterna na mão da gente. Mas se a gente for para um local, uma zona rural, ou no momento onde as nossas companhias elétricas falham aí, dá um blackout, a gente vai andar numa estrada muito escura. E independe do tamanho da estrada, do que eu entendo enquanto escuridão, o espaço que essa escuridão está tomando. Se eu acendi a minha vela, ela é piquititinha, pode ser aquela vela de aniversário, né, aquela miudinha, ela vai estar iluminando o meu ambiente aqui onde eu estou. A escuridão, por ser enorme, ela não consegue dominar a vela, ela não vai apagar. A vela vai continuar seguindo comigo e eu avançando o caminho. Ou, se eu quiser, né, hoje, como a gente está nos nossos celulares, liga a nossa lanterninha do celular, que é pequenininha, né? Quantas vezes a gente vai entrar num lugar muito escuro e essa lanterninha é o suficiente? Ela consegue me dar ali aquela possibilidade de visão, eu consigo enxergar. Porém, se eu tô lá com a minha velinha, aquela velinha miudinha, e vem um ventinho qualquer, apagou a vela, não tenho mais vela. Se eu tô com o meu celular ali funcionando e tal, e acabou a bateria, apagou, não tem mais. Eu não tenho mais como funcionar minha bateria, não tem como mais funcionar minha lanterna. Aí a gente pode pensar, independente do erro de todo mundo, se eu estou fazendo a minha parte, está legal, estou fazendo o bem verdadeiro, eu vou continuar fazendo o bem verdadeiro. Se eu já deixei Cristo entrar no meu coração, ele já vive aqui, não tem mal nenhum do mundo que vai conseguir arrancar o Cristo de mim. Porém, quantas vezes nós somos aí esse sopro, essa brisa levinha, que apaga a vela do outro, ou que apaga a nossa vela. Alguém com a maledicência, com a fofoca, com o desânimo. Às vezes a pessoa está começando um trabalho tão legal e tem tudo para deixar o Cristo crescer dentro da pessoa, tem tudo para desenvolver um trabalho lindo pela sociedade, servir ao Cristo, servir à comunidade, e aí a gente vem falando assim, tem certeza que quer fazer isso? Não acredito. Hoje em dia não vale a pena não, essas pessoas tudo tão difícil, olha só, você vai fazer papel de bobo. E a pessoa que estava crescendo e começando a desenvolver a vontade e a atitude do bem, a gente foi lá e soprou aquela velhinha dela e apagou. E levou para ela o desânimo, ou a gente leva num grupo a discórdia, ou a gente leva ali a falta de coragem para alguém. E quantas vezes é o contrário, a gente também se deixa levar, né? Pela discórdia, a gente se deixa levar aí pela crítica, alguém vem e faz uma crítica e a gente deixa apagar essa nossa vela, que estava começando a brilhar, estava começando a iluminar o nosso caminho aí. E aí a gente pode voltar lá. No começo desse texto eu falei para vocês que Emmanuel trouxe esse texto inteiro baseado só em uma frase, que é: a luz resplandece nas trevas. Quem era essa luz, né, que veio e resplandeceu tanto aí, né? Que treva era essa? Será que eles estavam falando de lanterna, de celular, de lâmpada, de vela? Não. Na verdade, João estava contando para a gente aí o início do mundo. E quando a gente estava tão perdido em treva dentro do nosso coração, naquele momento mais difícil ainda do que hoje, apesar da gente achar que hoje está muito difícil, mas já teve época mais difícil, Jesus veio. E ele veio enquanto luz resplandecente. E ele veio e iluminou. E ele conseguiu colocar dentro do nosso coração essa vela pequititinha ainda, essa chama bem pequititinha. Mas está aí, plantada em nosso coração, e a gente falando, esparramando ela, como hoje, por exemplo, por essa live, a gente esparrama essa pequena vela. E quem sabe a gente consegue contaminar várias outras pessoas e iluminar vários caminhos aí. Se a gente conseguir ajudar a ser essa chama, a minha, com a de vocês, com a das outras pessoas, a gente aumentando isso aí e conseguir iluminar o caminho um pouquinho, a gente está começando a servir ao bem. Mas como é que a gente faz isso hoje? Naquela época lá do Cristo, servir ao bem era estar ali, né, cuidando dos leprosos, era falar ali para aquelas pessoas que não conheciam ainda e levar esse consolo. Mas hoje a gente não precisa levar o consolo para ninguém, porque já tem a internet, cada um pode entrar e buscar o que quiser.
Hoje a gente não precisa cuidar dos leprosos dentro da casa da gente, porque tem hospital para socorrer e tal. E como que eu posso fazer para eu servir ao bem hoje em dia? Será que tem forma de eu fazer isso ainda, como os cristãos primitivos lá, como os discípulos, os apóstolos, os amigos, como Cristo? O que eu posso fazer hoje para servir ao bem? Servir ao bem pode ser manifestar de várias formas e concretas no nosso dia a dia. Hoje em dia, no trato com as pessoas, a gente pode ter gestos heróicos aí, né? Que as pessoas todas reclamam tanto, todo mundo fala tanto, né? Que ninguém tem tempo de escutar ninguém. Ninguém escuta mais ninguém. Você manda um áudio para a pessoa, ela vai lá e coloca a velocidade 2. Ou você está falando com a pessoa, ela está fazendo outra coisa ao mesmo tempo e ninguém tem tempo. Então, quando eu estou com alguém, quando eu estou junto com a pessoa, seja no meu trabalho, seja em casa, seja na sociedade, alguém que chegou para falar comigo, quando eu estou cumprimentando a pessoa, eu estou olhando para ela, eu estou vendo ela, eu estou escutando o que ela está falando, eu já estou servindo ao bem, eu estou valorizando aquele irmão que está ali na minha frente. Quando eu evito espalhar fofocas e comentários que vão prejudicar a imagem de alguém, eu já estou aí, de alguma forma, trabalhando pelo bem. Eu estou servindo ao bem. Hoje é tão comum a gente receber mensagens em rede social, né, em grupos de família, vai começar a esparramar, às vezes vai uma fofoca, às vezes vai uma intriga, às vezes vai alguma coisa que vai prejudicar alguém. Quando eu paro aquilo em mim, eu não prossigo com uma mentira, com uma fofoca, com uma crítica negativa, quando vai maltratar alguém, eu já estou trabalhando e servindo ao bem. Quando eu ofereço ajuda a um colega, seja ele de trabalho, meu vizinho, às vezes até da família, que está sem esperar nada em troca. Eu vejo que a pessoa precisa, eu vou lá e ajudo, só por isso, só porque ele precisa. Não é porque eu quero aparecer, não é porque alguém mandou, é porque ele precisa. Isso já é aí, tá no trato com as pessoas, eu estou servindo ao bem. Eu posso servir ao bem também aí, olha, na família e nas relações mais próximas que a gente tem, que normalmente são as mais doloridas, né, mais sensíveis, mas também as que nos fazem crescer mais, né. Na família a gente pode fazer tendo paciência, por exemplo, com conversas difíceis, buscando resolver conflitos sem ferir ninguém. Quantas vezes na nossa família a gente acha que pode falar do jeito que for, porque a pessoa tem que me engolir desse jeito, porque eu sou assim mesmo, né? Mas ter paciência com os outros, principalmente com os familiares que às vezes estão passando por momentos difíceis também, é um momento aí onde a gente pode estar servindo ao bem. Demonstrar cuidado e gratidão por quem vive com você. Quantas vezes a gente acha que só porque é da minha família tem que estar junto, então ele faz por obrigação e tem que ser assim, eu não preciso agradecer, ou eu não preciso demonstrar cuidado, né? Ser exemplo de honestidade e respeito para as crianças e adolescentes. O quanto a gente reclama e fala do nosso país e do mundo, quanto é vivenciado aí desonestidade, desrespeito, e quando a gente consegue ser exemplo disso, de respeito e de honestidade, a gente está auxiliando, né, e está servindo ao bem. Porque a gente está ajudando a construir um mundo melhor, porque afinal de contas, essas pessoas que estão aqui mais jovens do que nós, vão continuar por aí, talvez mais tempo que a gente, e vão estar construindo aí um mundo. Como? Com as ferramentas que a gente também ajudou eles a construir, né? No espaço público, como eu poderia servir ao bem aí, lembrando os exemplos de Jesus e dessa fala de João aí tão amorosa, dessa luz que veio e que iluminou cada coração, né? Respeitar as regras de convivência, na fila, no trânsito, pensando sempre no coletivo. Quanto que é fácil, às vezes, a gente passar na frente porque eu tenho uma justificativa, eu estou com mais pressa do que o outro, né? Ou eu tenho muito mais o que fazer, a pessoa não tem, né? Eu passo na frente. Ou eu desrespeito o outro porque eu tenho algum favor, eu conheço alguém, e eu vou lá e busco isso. E aí eu estou usando aí do meu orgulho, do meu egoísmo, esquecendo de respeitar o outro, esquecendo de servir ao bem nesse momento, né? Devolver alguma coisa perdida que a gente encontrou. É tão fácil a gente achar e falar, achado não é roubado. Sim, mas se aquela pessoa perdeu e precisa, e quantas vezes eu estou sendo observado e olhado por outros e não estou sabendo, e estou servindo de exemplo, né? Participar de iniciativas comunitárias e voluntariado, na casa espírita, nos trabalhos ao redor, na nossa comunidade, com os animais. São vários trabalhos que existem aí no mundo, oferecendo, pessoas buscando servir ao bem, onde a gente pode também junto servir. Tá lá. No cuidado, por exemplo, comigo mesmo. Será que eu posso servir aí o bem estando no cuidado comigo mesmo?
Eu posso tratar a mim mesmo com dignidade, com autocuidado, evitando escolhas que me prejudiquem a minha saúde física e mental. Quando eu me trato com dignidade, com cuidado, eu cuido da minha saúde física, mental, espiritual, eu estou sendo uma ferramenta melhor para o Cristo, para eu poder trabalhar e ajudar de alguma forma na construção desse mundo melhor. Eu vou estar servindo ao bem. Quando eu busco aprender e crescer como pessoa para influenciar aí positivamente o ambiente, eu estou me desenvolvendo e estou sendo aquela ferramenta que eu falei, que o Cristo, quando chegou aí para trabalhar, para ajudar nessa construção do mundo melhor, não tinha boas ferramentas, não estavam amoladas. Então a gente pode ser essa ferramenta e estar se amolando cada vez mais. Eu vou aprendendo, aperfeiçoando, e isso pode ser com relação à religião, mas também pode ser com outras relações também. Eu vou estudar, vou aprender outras coisas para eu ser útil para a comunidade, para eu ser útil aí para o Cristo através dos outros, dos próximos, né, de quem está comigo. E eu posso também ser útil aí, né, servir ao bem, no cuidado com o meio ambiente. Eu posso trabalhar aí no consumo diário, pensando em reduzir, reutilizar e reciclar, lembrando que este planeta está aí, apesar de estar em modificações, em transformações, em evolução, de provas e expiações para o planeta de regeneração, a gente pode voltar e reencarnar aqui daqui a pouco. E como vai estar isso, né? Se eu fui aí servir o bem, eu vou estar cuidando do meio ambiente, eu posso encontrar um planeta melhor, as pessoas que vão estar vivenciando podem ter uma vivência melhor, né? Buscar o uso responsável também dos recursos naturais, a mesma coisa. Apoiar iniciativas coletivas. Quantas pessoas já estão fazendo esse tipo de trabalho e a gente pode estar junto, apoiando. E o importantíssimo, conscientização e exemplo. O Cristo a todo momento falou, ensinou, mas exemplificou. Quanto mais a gente puder olhar para a gente e perceber o que eu estou fazendo, né, junto com os outros e próximo aos outros, para servir aí de um exemplo, para servir aí de um modelo, né? Será que eu estou sendo um bom modelo, um exemplo? E, encerrando, a gente pode lembrar que servir ao bem é agir de uma forma intencional, para gerar benefícios e minimizar os danos, seja para as pessoas, para o ambiente ou para si mesmo. É um compromisso diário, silencioso na maior parte do tempo, mas de grande impacto acumulado. Então, servir ao bem, na verdade, tem que ser intencional, da gente pensar nessa proposta, da gente, de alguma forma, aí, buscar minimizar danos, mas também gerar benefícios para todo mundo, de pensar não só na gente, e tentar transformar isso num compromisso diário. Emmanuel busca nesse texto ali, fala para a gente de Jesus como a luz ali, né, matinal ali, né, ele vem trazendo, quando João fala dele enquanto luz aí, a gente lembra, todos os dias o sol vem trazendo essa luz pra gente, essa claridade pra gente, trazendo aí de uma forma tão respeitosa, vem acordando a gente no bom dia. A natureza vem fazendo isso pra gente. A gente pode também, de alguma forma, buscar fazer isso, despertar esse amor, essa vivência de bem no nosso dia a dia. Eu acho que acabou aqui. Ah, tenho aqui. Esse é um videozinho, mas também não vai passar aqui. É um vídeo mostrando pra gente como a gente pode contaminar os amigos aí, as pessoas com quem a gente vivencia, com a nossa própria luz. A luz que vem de dentro do nosso coração. Oh, minha querida, foi muito importante suas observações, tudo que você trouxe, e que nós possamos realmente refletir em cada frase, em cada momento, aquilo que você trouxe, aquilo que tocou o nosso coração, porque muita coisa nós podemos aproveitar para o nosso crescimento. Foi muito bom. Que coisa Agradecemos. Boa. Muito bom, querida. Você foi muito feliz nas suas apresentações, tá bom? Muito obrigada. Então, nós vamos agradecendo, mas vamos, então, com a nossa prece para encerrar o nosso trabalho. Convidamos a todos e, unidos em pensamento, vamos agradecer
a Deus nosso Pai, pelos momentos que aqui passamos, para nossa reflexão, o que aprendemos, o que podemos tirar de melhor para aproveitar e praticar, porque é estudando, refletindo, que nós crescemos a cada dia. E assim nós agradecemos a nossa irmã pelo brilhante estudo, e nesse momento, então, nós podemos enviar todas as nossas vibrações de bons pensamentos para todos aqueles que estão necessitados, aqueles que ainda não conhecem essa luz que o Espiritismo trouxe, como Jesus veio clarear toda a nossa estrada, onde nós vamos evoluindo, crescendo, para chegar um dia a ser espíritos puros. Obrigada, meu Pai, obrigada, Jesus, obrigada a esses bons espíritos que sempre nos acompanham. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida, mais uma vez, nosso agradecimento e um abraço assim muito apertado, tá bom? Muito obrigada. Fique com Deus. Até a próxima. Até.